Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 33. Cristo, o Rei. Estamos considerando os resultados e as consequências da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente sua obra na cruz, os resultados e as consequências da expiação. E a fim de podermos manter a sequência lógica, em nossas mentes, talvez lhes lembrarei ligeiramente o que já consideramos. Antes de tudo, vimos que houve certas consequências na relação de Deus com o homem. Não houve qualquer mudança no caráter de Deus, no ser de Deus, mas evidentemente houve uma mudança na relação de Deus com a humanidade. Em segundo lugar, pois, vimos que houve uma mudança no próprio céu. Segundo a Epístola aos Hebreus nos ensina, o santuário celestial tinha de ser purificado e foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Noutras palavras, todos os efeitos do pecado e da queda de Satanás, inclusive no próprio céu, foram tratados. Em terceiro lugar, ao morrer na cruz e ao derramar o seu sangue, o novo pacto entre Deus e o homem foi ratificado. Também consideramos alguns dos resultados que cabem àqueles dentre nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Tornamo-nos herdeiros desse novo pacto. E vimos alguns dos gloriosos privilégios dos quais desfrutamos como resultado disso. A próxima consequência, a qual temos agora que considerar, é que, em acréscimo a essas bênçãos especiais e particulares que são recebidas e experimentadas pelo seu povo, há certas bênçãos comuns que resultam da obra de nosso Senhor na cruz. Ora, isso é algo que tantas vezes é esquecido, ignorado ou não compreendido como se deveria, porém não há a menor dúvida de que, se não fosse pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo provavelmente teria chegado ao fim e teria sido destruído no momento em que Adão pecou e caiu. É certamente à luz da cruz e da obra que seu Filho iria executar que Deus poupou o mundo. Já vimos que há ensino muito claro a esse respeito. Já vimos que todos os pecados cometidos pelo povo durante a dispensação do Velho Testamento foram apenas cobertos por causa do que estava para acontecer na cruz. Deus pôde perdoar os pecados do seu próprio povo sobre a velha dispensação, só porque essa obra estava para ser realizada. Esse é o argumento de Romanos 3, versos 25 e 26. Não é verdade? Foi aí, nos diz Paulo, que Deus justificou o passar por cima dos pecados da antiga dispensação. Bem, da mesma forma pode-se dizer com confiança que a única coisa que fez com que Deus continuasse a ter algum trato ou alguma relação com este mundo era essa obra que nosso Senhor estava para realizar. Portanto, foi a cruz, por assim dizer, que poupou o mundo e lhe permitiu continuar. E da mesma forma é a cruz, e tão somente a cruz, que poupa a vida de qualquer indivíduo que peca. É tão somente por causa da obra da cruz que Deus pode até tolerar o pecado em qualquer aspecto ou em qualquer sentido. Assim sendo, pois, eu o coloco sob o título de bênção comum. E é preciso que sejamos prudentes em enfatizar que até mesmo o incrédulo recebe essa bênção da cruz. O fato de que ele não é imediatamente eliminado se deve inteiramente a isso. É à luz da cruz que Deus pode exercer sua paciência para com aqueles que lhe opõem e permanecem finalmente impenitentes. E da mesma forma, as bênçãos do que é geralmente chamado graça comum são derivadas da cruz. Já consideramos a graça comum numa preleção anterior. Ela é diferenciada da graça especial, que é a graça da redenção, a graça de Deus para com aqueles dentre nós
que somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Mas existe tal coisa chamada graça comum. Significa qualquer tipo de bênção que é recebida por qualquer pessoa neste mundo. Por exemplo, vocês se lembrarão como nosso Senhor disse no Sermão do Monte, que Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Ora, isso é graça comum. O injusto e o ímpio recebem os benefícios que vêm do sol e da chuva. Não só isso, mas também recebem muitos outros benefícios. Há muitos benefícios gerais provindos da salvação cristã, que são usufruídos por pessoas que não são salvas. Tomem, por exemplo, qualquer dos grandes avivamentos que já aconteceram. Ora, um avivamento não somente significa a salvação de um grande número de pessoas, mas é sempre acompanhado de bênçãos comuns e gerais. Não há dúvida nenhuma de que o grande despertamento evangélico de 2 séculos atrás foi um meio de trazer bênçãos incontáveis a milhões de pessoas que posteriormente morreram impenitentes e incrédulas. Como resultado desse despertamento do 18º século, não só foram convertidas milhares de pessoas, mas elevou-se todo o nível de vida neste país. Como resultado desse avivamento, as leis sobre a segurança dos operários foram aprovadas e muitas outras coisas benéficas vieram à existência. Ora, esses são exemplos da graça comum, e é importante que imprimamos isso nas mentes daqueles que são incrédulos. Apesar de não crerem no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação consumada na cruz, eles desfrutaram dos benefícios dessa obra, incontáveis benefícios gerais e comuns. E assim, vejam vocês, quando vierem a ponderar sobre isso, que este mundo no qual vivemos tem recebido grande benefício da obra do Filho de Deus. Eis o próximo tópico. É evidente do ensino das Escrituras que até mesmo os anjos têm se beneficiado dessa obra. Ora, há 2 passagens chaves que ensinam isso. Efésios 1, verso 10 é a primeira em que lemos: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A afirmação paralela está em Colossenses 1, verso 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ora, ambas essas afirmações são muito notáveis e muito misteriosas. Por certo, não há unanimidade de opinião quanto ao que exatamente significam, mas é geralmente consensual entre a maioria dos comentaristas que não se referem simplesmente às bênçãos no âmbito dos céus físicos, e sim que é mais do que isso, e que não há dúvida de que significam que os anjos, de alguma forma extraordinária, recebem algum benefício. Não recebem o benefício da salvação, como nós recebemos, mas certas pessoas têm sugerido, e devo confessar que a sugestão por si só me atrai, que quando Satanás caiu, os anjos perderam seu líder, sua cabeça. Quero dizer, mesmo os anjos bons. Parece evidente que o diabo, aquele que se tornou o diabo, era o líder de todas as hostes angelicais. Vocês se lembram que uma multidão de anjos caiu com ele, os anjos apóstatas que pertenciam a Satanás. Sim, mas tudo indica, pois, que os anjos bons que não caíram com ele foram deixados, por assim dizer, sem uma cabeça. E a sugestão ela tem surgido muitas vezes na história da igreja, que nosso Senhor, quando voltou para o céu e na plenitude dessa redenção, se fez a cabeça de toda a hoste angelical. Ele é a cabeça de toda a criação, não meramente essa que vemos aqui na terra, porém de todas as coisas criadas, tanto as da terra como as do céu. E assim vemos que até mesmo os anjos receberam esse benefício como resultado de sua obra durante sua vida neste mundo. E isso é algo que deve fazer com que fiquemos cheios de pasmo e admiração. Ora, com isso eu junto o seguinte: certos resultados cósmicos se deduzem do que nosso Senhor fez. Todo o universo se beneficia da obra de nosso Senhor na cruz. Esse, indubitavelmente, é um significado que simplesmente não pode ser excluído de Efésios 1, verso 10 e de Colossenses 1, verso 20, que já focalizamos. Vocês se lembram como Paulo argumenta em Romanos capítulo 8.
pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Verso 20. A criação toda, diz ele, geme e sofre aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Verso 19. Vejam bem, quando o homem caiu, até a própria criação sofreu. Consideramos isso quando tratamos da doutrina da queda. A terra foi amaldiçoada, cresceram-se sarças, espinheiros, começaram a surgir, e chegou a doença. Todas essas consequências no âmbito da natureza. Bem, a morte de Nosso Senhor na cruz tratou de tudo isso também. Não é simplesmente que vocês e eu, como indivíduos, fomos reconciliados com Deus, mas, em última análise, que todo o cosmos será reconciliado com Ele. Fomos informados que haverá eventualmente novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3,13. Esse é o resultado final, no sentido cósmico, da obra do Senhor na cruz, e ele não poderia ter sido produzido sem esta obra. Ele é aquele que intermedia em cada aspecto, não só entre os homens e Deus, porém entre todo o cosmos e Deus. É maravilhoso saber que, eventualmente, como Paulo argumenta, todas as coisas, sejam as coisas da terra, sejam as coisas do céu, todas as coisas finalmente serão reconciliadas novamente com Deus. Observem que Paulo coloca desta maneira, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1, verso 20. Assim, pois, estivemos focalizando os resultados da obra de Nosso Senhor, como ela tem sido vista em seus efeitos sobre todos aqueles que têm sofrido e sobre todas as coisas que têm sofrido em consequência do pecado. Agora, em sequência, chegamos a algo que, em certo sentido, é ainda mais maravilhoso. É preciso prosseguirmos considerando os resultados em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo, visto que há muito ensino patente e explícito nas Escrituras para sustentar que Nosso Senhor tem sido afetado pela sua própria obra na cruz. Ora, a passagem crucial aqui se acha evidentemente em Filipenses 2, versos 5 a 11. E devemos lê-la toda, visto que a mesma é uma afirmação por demais grandiosa. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, ou seja, por causa disso, como resultado disso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, há outras afirmações que dizem a mesma coisa. Nosso Senhor mesmo o diz. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. João 17, 23. E então, vocês se lembram de que na oração sacerdotal em João capítulo 17, lemos isto: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Verso 1. Ele compreendeu que, como resultado de sua morte na cruz, ele seria glorificado e que Deus ia glorificá-lo nela, através dela e como resultado dela. Muitos têm tropeçado neste ponto, porquanto dizem que certamente ele sempre participara da glória eterna do Pai e que jamais cessara de participar dela. Isso, naturalmente, é perfeitamente correto. Portanto, essa glória a que ele se refere aqui é a qual Paulo se refere no 2º capítulo de Filipenses, deve ser uma glória especial e, em certo sentido, uma nova glória. E com certeza se refere ao seguinte: há uma glória especial vinculado com o Senhor Jesus Cristo, como o glorificado Deus-Homem. Ela é uma glória distinta. Ele possuía a glória do Pai antes da fundação do mundo, antes de sua encarnação. Sim, na encarnação, porém, algo singular aconteceu. Ele tomou a natureza humana para si. Ele se fez, pois, Deus-Homem. E ele se fez o Deus-Homem que seria glorificado.
Não mais estaria ele no estado de humilhação, e sim estaria ele no estado de exaltação. Eis uma distinção muitíssimo importante e vital. E foi-lhe dado esta glória especial, esta glória messiânica, como Deus homem, por causa dele, como resultado de sua humilhação e obediência à morte até a cruz. E isso é importante para nós, pois sabemos que, participando da glória do Pai Eterno, neste sentido único, no momento temos alguém que nos representa. A natureza humana foi assumida por ele, e com ele, e agora é glorificada nele. Isso é algo que não existia antes de sua encarnação. A natureza humana não existira na glória anterior. Ela existe agora. Existe uma nova glória, uma glória especial, sua glória messiânica. No entanto, também lemos algo mais. Lemos que, como resultado de sua obra na cruz, a plenitude do Espírito Santo lhe foi concedida para a formação da igreja, da qual ele é a cabeça. Ora, isso é evidentemente de óbvia e de vital importância. Permitam-me apresentar-lhes dois exemplos evidenciais. Vejam a afirmação em João 7,39. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Essa é uma profecia, uma predição acerca do dia que estava por vir, quando aqueles que viessem a ele receberiam o Espírito Santo, e de seu interior fluiriam rios de água viva. Um quadro pitoresco da obra da igreja e dos membros da igreja através dos séculos. Mas, diz João, isso é futuro. Em seguida, tome o sermão de Pedro em Jerusalém, no dia de Pentecoste. Ele estava apresentando-lhes uma explicação da descida do Espírito Santo. E eis o que disse: de sorte que, exaltado, ele se referia a nosso Senhor, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Atos 2,33. Ora, a explicação de tudo isso, diz Pedro, é que este Jesus, que é o Filho de Deus, que for entregue à morte pelo determinado conselho e presciência de Deus, tem sido ressuscitado dentre os mortos pela ação de Deus. E agora Deus o exaltou e lhe deu este dom, que lhe havia prometido antes, este dom do Espírito, que ele agora derramava, e assim constituía a igreja. Esta é uma consequência direta de sua morte expiatória. Deus, o Pai, deu ao Filho esta plenitude do dom do Espírito para que, com ela, por meio dela e através dela, ele pudesse formar este corpo propriamente seu, ao qual ele denomina de igreja, da qual ele pessoalmente é a cabeça. A mesma coisa é declarada em Efésios capítulo 1, onde Paulo ora: tende iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versos 18 a 23. Há ainda outras passagens que ensinam precisamente a mesma coisa, mas não podemos permanecer neste ponto, tendo apenas que observar que aqui está uma consequência direta da obra da expiação. E assim avancemos para outra consequência que é também tratada nesta epístola aos Efésios. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, verso 8. Noutras palavras, eis aqui novamente mais uma consequência de sua humilhação e de sua obra na cruz. Nosso Senhor ascendeu e por Deus lhes são concedidos esses dons destinados aos homens, e ele concede estes vários dons àqueles membros de seu corpo que constituíam a igreja. Há uma lista dos dons em 1 Coríntios capítulo 12 e uma breve lista em Efésios capítulo 4, mas a questão é que ele só foi capaz de conferir-nos esses dons por causa de sua obra e sua exaltação. Ora, não consideramos os dons na última preleção porque, deliberadamente, os retive até este ponto.
Examinamos ali as bênçãos gerais da salvação e nossa relação com Deus, mas a faculdade mesma, o próprio dom espiritual geral que temos, e a todos nós nos é dado algum dom, todo dom que usamos nos é dado como resultado da obra expiatória de Cristo. Portanto, aproximemo-nos de algo que é transcendente em sua glória. Quero agora considerar com vocês os resultados da obra de nosso Senhor enquanto aqui na terra, e especialmente na cruz, como também considerar sua realeza. Ora, permita-me novamente tentar encadear a sequência do pensamento. Já vimos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Agora, aqui estamos fazendo uma transição de sua obra como sacerdote para sua obra como rei. E esta sua obra como rei é, de acordo com este ensino, uma conquista direta de sua obra na cruz. Daí uma leva a outra. Dissemos que dividimos a obra nas 3 seções, não porque são divisões absolutas, nem com o fim de separá-las, visto que ele é sempre a mesma pessoa, mas para que haja clareza de pensamento. E assim agora podemos visualizar sua realeza à luz de sua obra na cruz. Como a segunda pessoa na bem-aventurada Trindade, nosso Senhor tem sempre tido participação no domínio de Deus sobre tudo, desde os primórdios da criação. Todavia, como Deus-homem, ele tem uma realeza especial, que é geralmente referida e descrita como sua realeza mediatória, sua realeza como mediador. Ora, permitam-me apresentar-lhes uma definição disso. Sua realeza mediatória consiste em seu poder oficial de governar todas as coisas no céu e na terra, para a glória de Deus e para a execução do propósito divino da salvação. Este é um grande tema das Escrituras. Ora, não pode haver dúvida alguma de que o nosso Senhor foi designado para essa realeza mediatória na eternidade antes de existir o tempo. Há muita referência na Bíblia a eventos que ocorreram antes de existir o tempo, antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4. Nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 27, e assim por diante. Como temos visto, houve um conselho eterno no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando todo este plano de salvação foi amplamente discutido e elaborado, e não resta dúvida de que esta obra particular foi confiada ao Filho. Toda a obra de salvação foi colocada em suas mãos. Ele seria aquele que viria e a realizaria. Quando ele tomou sobre si a responsabilidade de salvar o mundo das consequências da queda e do pecado, tudo antes que o homem fosse criado, desse momento em diante, este aspecto da obra lhe foi confiado. O reino lhe foi confiado. Ele tornou-se o rei mediador. Isso foi quando a designação foi feita. No entanto, quando foi que ele começou a função na qualidade de rei? E aqui a resposta seria que ele começou a governar neste aspecto imediatamente após a queda. Oh, não! Não após o seu nascimento, mas imediatamente após a queda de Adão, visto que, como já vimos, é plenamente evidente que, se não fosse esse o caso, Adão teria sido destruído ali mesmo. Deus, lembrem-se, deu a promessa a respeito da semente da mulher. Essa é uma indicação de que ele já havia sido designado como rei mediador. A queda foi conhecida de antemão, e ele foi designado de antemão. O anúncio foi feito no Éden, porém o fato já era estabelecido e, por assim dizer, nosso Senhor já havia vindo. Se me é lícito usar uma ilustração, ele sempre esteve ali entre Adão e Deus, e foi aí que ele salvou Adão da destruição. Vocês se lembrarão do que vimos quando estivemos considerando o anjo de Jeová, como concordamos que ele não era outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Toda vez que aparecia, ele era sempre uma parte dessa obra de salvação e de redenção. Aliás, não há dúvida de que ele esteve operando dessa maneira através dos juízes e dos reis. Toda a história dos filhos de Israel é uma parte do plano de salvação. Jamais nos esqueçamos desse fato. E assim os juízes e os reis eram uma parte do processo. Deus estava preparando o povo do qual o Messias viria segundo a carne. Portanto, ele já estava funcionando como o rei mediador desde então. Contudo, é evidente que ele foi clara, pública e formalmente declarado como o rei mediador quando da sua ascensão.
Ele já era o rei quando esteve aqui na terra entre os homens, mas ainda não tinha assumido o trono. Não havia ainda sido publicamente declarado rei ou formalmente colocado no trono. Isso aconteceu, evidentemente, quando da sua elevação e exaltação. Temos agora, novamente, uma série de afirmações que indicam isto muito claramente. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versos 29 e 30, lemos: Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Ele o levantaria, e ele o fez na ascensão e na exaltação. E também no versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele fez isso, e essa é a declaração oficial. Ele assumiu o trono mediatório, no sentido formal, e ainda devo lembrar-lhes daquela grande passagem no 2º capítulo de Filipenses. Quais, pois, são os aspectos dessa realeza? Como ele a exerce? Antes de tudo, talvez seja aconselhável estarmos de acordo quanto ao significado dessa realeza e quanto ao que significa o seu reino. O que é o reino de Deus, o reino de Cristo? Bem, ele é o seu reinado, o seu governo. Onde quer que o governo de Cristo é reconhecido e desfrutado, aí está o reino de Cristo, e aí Cristo é o rei. Assim, pois, se vocês aceitam essa definição, então podemos focalizar seu reino da maneira que em seguida vou expor. Antes de tudo, o aspecto espiritual do reino. Cristo reina como rei sobre seu povo, sobre a igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o rei da igreja. Ele reina nos corações de todos nós que somos crentes nele. Ele administra seu reino por meio de sua palavra e por meio do Espírito Santo. Cada afirmação sobre sua liderança da igreja é uma indicação de sua realeza, e ela é exercida de uma forma espiritual. Certas pessoas ficam, às vezes, confusas quanto à relação existente entre o reino de Deus e a igreja. A forma de visualizá-lo é a seguinte: o reino de Deus e a igreja não são co-iguais, não são co-extensivos, não são a mesma coisa, ainda que o reino de Deus e o reino do céu o sejam. O reino de Deus é o governo de Deus. Onde quer que ele reine, aí está o seu reino, e a igreja é uma das manifestações externas dele. Ele governa. Ele reina na igreja, nos corações de seu povo, neste sentido espiritual. E assim devemos diferenciar entre o reino e a igreja. No momento, seu reinado na igreja é invisível, porém, um dia, ele se fará visível. Em segundo lugar, ao aspecto geral da realeza. Lemos no Salmo 2: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Verso 8. Nosso próprio Senhor diz: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Mateus 28, 18. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne. João 17, verso 2. Hebreus 2, versos 8 e 9 e Efésios 1, versos 20 e 23 nos dizem a mesma coisa. Então, evidentemente, temos a grande passagem de Filipenses, capítulo 2, onde lemos: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículos 9 a 11. Ele possui todo o poder. Ele é coroado porque sofreu e venceu, e tem o controle de todas as coisas por amor de seu povo, para a sua proteção e para a sua salvação final. Eis a razão porque lemos em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa realeza mediatória durará até que os novos céus e a nova terra sejam trazidos à existência, até que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Durará até que se cumpra a grande passagem de 1 Coríntios capítulo 15. Depois virá o fim,
quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28.